Olá, segundos e terceiros anos! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Sim? Eu espero que sim! Então vamos lá? Vamos começar organizando o espaço onde vamos estudar? Vamos? E também separando os nossos materiais, pegando aquele caderno que a gente já vem realizando as atividades ou uma folha. Também pega seu lápis de escrever, borracha, apontador, lápis coloridos. Também é importante ter um espaço para apoio do material na hora da escrita. Por exemplo, uma mesa, um livro ou uma caixa firme. Tudo bem? Então agora a professora Dircélia lhe dá alguns minutinhos para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e terminarem de se organizar. E eu já volto! Então, crianças, tudo pronto? Já terminaram de se organizar? Então vamos lá! Se está tudo pronto, vamos começar? E como nós começamos as nossas aulas? Vocês se lembram? Sim, fazendo uma revisão, retomando os conteúdos trabalhados na outra aula, certo? Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui na sequência de slides que a professora traz. Na aula anterior, nós assistimos à última parte do vídeo, Curitiba, uma aula sobre a cidade. E este vídeo trouxe algumas questões interessantes para conversarmos aqui. Vocês se lembram? Entre elas, deem uma olhadinha aqui, falamos até das estações do ano, que interferem muito nas paisagens da cidade. Olhem só, aqui os ipês roxos, que são anunciados no período de outono, e ao lado os ipês amarelos, que aparecem, que florescem na primavera. Também falamos um pouco mais da presença dos
parques e bosques na nossa cidade. Dei uma olhadinha aqui na legenda, a professora contornou a informação. Parques e bosques. E então, em verde no mapa, nós temos a espacialização ou a localização desses parques e bosques, certo? Também destaquei com vocês e nós conversamos mais um pouquinho, nos lembramos sobre a Rosa dos Ventos, sobre o sistema de orientação. Vocês se lembram, crianças? Então, vamos dar uma olhadinha aqui neste mapa. Olhem lá. No mapa ali de Curitiba, a professora destaca ao lado a Rosa dos Ventos. Vocês se lembram que nós localizamos os nomes das direções cardeais? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos lembrar novamente? Olhem só. Norte. Ali, norte, sul, leste, onde o sol nasce, e a direção oposta, oeste. Colocamos a Rosa dos Ventos sobre o mapa da cidade de Curitiba, deem uma olhadinha lá. E então, localizamos a região norte da nossa cidade, e depois a região sul da nossa cidade, na sequência a região mais a leste e a região mais a oeste, levando em conta a Rosa dos Ventos na parte central da cidade de Curitiba, certo? Depois, eu também lembrei com vocês que as direções cardeais não são pontos fixos. Nós nos orientamos a partir das direções cardeais a partir de um ponto de referência. Se eu mudo este ponto de referência, eu tenho que rever qual é a posição dos lugares a partir das direções cardeais. Deem uma olhadinha aqui neste exemplo que eu trago. Ali, olhem só, vou voltar aqui. A Rosa dos Ventos no centro da cidade de Curitiba, ali do mapa de Curitiba. Agora, aqui, eu trago ele para a região, olhem lá, para a região do Bairro Novo. Coloco mais uma vez, vejam lá. Então, a partir do Bairro Novo, eu localizo as outras regiões da cidade, certo? Então, por exemplo, a norte da regional do Bairro Novo, eu tenho, olhem lá, a regional do Pinheirinho, a regional do Boqueirão, porque agora meu ponto de referência é a regional do Bairro Novo. Crianças, este assunto será muito mais explorado ao longo das aulas, no próximo ano, enfim, porque é um assunto bastante comum nas aulas de geografia e necessário essa compreensão. Então fiquem bem tranquilos, certo? Vamos lá? Vamos continuar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Falamos também, a partir do vídeo, que é tão curioso, né? Na cidade de Curitiba, nós temos várias construções na nossa paisagem, que lembra, por exemplo, os nossos imigrantes, a imigração que se constituiu na região. Então, o vídeo falava, deem uma olhadinha aqui, que, por exemplo, o Bosque do Papa, que tem um memorial polonês, está muito próximo do Bosque Alemão, olhem lá que eu contornei, que, por sua vez, está também muito próximo do Portal Italiano. E, na sequência, o Portal Italiano muito próximo do Parque Tingui, que abriga o memorial ucraniano. Olhem só que curioso, não é verdade? Os imigrantes, a sua cultura estão presentes na nossa paisagem também. E aproveitando isso, a professora trouxe um mapa do Paraná. Vamos dar uma olhadinha neste mapa? Neste mapa, nós destacamos a nacionalidade de alguns imigrantes que ocuparam o território paranaense. Trago uma legenda com a imagem das bandeiras desses povos, né, que migraram para a nossa região e o mapa mostrando, né, localizando importantes colônias de imigração. Certo, crianças? Muito bem. Na sequência, fizemos uma atividade. A professora Dircélia pediu para que você pesquisasse um pouco mais sobre o seu bairro, para identificar algumas curiosidades e também identificar se há nele a presença de povos que migraram à nossa região. Certo, crianças? Vocês conseguiram realizar a atividade? Eu espero que sim. Então agora, vamos à nossa aula de número 32? Olhem o tema da nossa aula. Espaços de vivências, diversidade humana. Vamos continuar falando da diversidade humana, certo? E para começar,
Olhem aqui a imagem que eu trago para vocês. Deem uma olhadinha. Vejam, crianças, essa aqui é a minha turminha. São alguns estudantes que fazem parte da turminha da professora Gercélia. Deem uma olhadinha. Eu tenho aqui a Lohane, o Raul, o Robson. Observem que eles são gêmeos. Eu tenho também a Laura, a Raquel, o Lucas, a Magali, o João, a Fabiane, o Leonardo e muitos outros estudantes, inclusive você que está aí do outro lado, certo? Então, vocês notaram como eles são diferentes? Cada um tem o seu jeitinho, a sua característica. Olha só que interessante nós pensarmos um pouco mais sobre isso. A partir disso, desta questão, como as pessoas são diferentes, eu trago aqui outras questões. Deem uma olhadinha aqui, olha a carinha da professora Gercélia. E eu pergunto para vocês, olhem lá. Para você, as diferenças físicas são importantes? As características físicas das pessoas são importantes? Por que será? Será que sim? Será que não? O que você pensa sobre isso? E mais, eu tenho mais uma pergunta. Olhem aqui comigo. O que é importante em uma pessoa? O que será que é importante para uma pessoa? Fiquei pensando sobre isso e aí eu resolvi perguntar para algumas crianças. Isso! E eu trago aqui para vocês as respostas que eu obtive, tá bom? Vamos acompanhar comigo? Deem só uma olhadinha aqui. Olhem lá. O Otávio, de 9 anos, me respondeu. Perguntei para ele o que é importante em uma pessoa e ele disse: ela ser gentil e carinhosa. Aí, a professora também perguntou para Maria Júlia, de 7 anos. Olha o que a Maria Júlia respondeu: ser bonita por dentro, o que significa ser legal e gentil. Olhem, crianças, que curioso! Será que vocês responderiam algo parecido? Eu achei interessante que os dois falaram em gentileza. Olha só, vamos pensar mais sobre isso. Agora, eu tenho outras respostas. Vem comigo. Olhem só, perguntei para o Murilo, de 8 anos. Perguntei assim: Murilo, o que é importante em uma pessoa? E ele disse: cada pessoa é boa numa coisa e todo mundo vai se ajudando. É importante o jeito que cada pessoa se sente. Olha, Murilo, interessante. O Marcelo, de 5 anos, já me respondeu o seguinte: o que é importante numa pessoa? A vida dela. E não é que o Marcelo tem razão? A vida da pessoa é o que mais importa. Gostei, Marcelo. Vamos observar aqui mais respostas. O Bernardo, de 10 anos, disse que o que é mais importante numa pessoa é ter bondade. Gostei, Bernardo. Já a Mariana respondeu assim. A Mariana, de 8 anos, respondeu assim: é importante que a pessoa seja bondosa, gentil e alegre. Que respostas interessantes! Mais uma vez apareceu aqui a questão da gentileza. Gostei! E tanto o Bernardo quanto a Mariana falaram em bondade. Também achei interessante. Será que para você estas características também são importantes numa pessoa? Sabe que eu concordo com essas crianças? Concordo também. Agora, a minha turminha quer conversar um pouquinho com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só o que eles vão contar aqui. Olhem lá. Eu sou o Raul. Adoro livros e jogos de tabuleiro. Sou mais tímido que meu irmão. Olha, Raul, que interessante. Já o irmão do Raul, o Robson, fala o seguinte, deem uma olhadinha. Eu sou irmão gêmeo do Raul. Gosto de correr, pular e andar de bicicleta. Vejam, crianças, o Raul e o Robson são irmãos gêmeos idênticos. Eles são muito parecidos. As suas características físicas são muito parecidas. Mas vocês observaram que eles gostam de coisas diferentes? Um gosta mais de jogos de tabuleiro, o outro gosta mais de correr, pular, andar de bicicleta.
Um de ser mais tímido do que o outro. Olha só que interessante. Cada um do seu jeitinho. E tem mais aqui. Vamos dar uma olhadinha no slide. Olhem lá, a Magali conversando conosco. Eu sou a Magali. Eu e o João somos grandes amigos. Ele adora ler e tem uma coleção incrível de revistas em quadrinhos. Que bacana, Magali! Epa, mas o João também quer conversar conosco. Magali é minha amiga e me ajuda a fazer as tarefas de matemática. Eu empresto minhas revistas em quadrinhos para ela. Que bacana essa minha turminha, cada um com as suas características e um ajudando ao outro. Muito legal! Vamos dar mais uma olhadinha aqui? Vamos observar. A Raquel aqui falando. Eu sou a Raquel, adoro educação física. Meu esporte favorito é o futebol. Que legal, Raquel! Mas olhem só, a Fabiane vai conversar conosco. Sou a melhor amiga da Raquel, mas ela gosta de futebol e eu prefiro o videogame. Viram só? Crianças com características diferentes, também com preferências diferentes, mas são amigas, se dão bem, respeitam o que cada uma gosta. Eu achei isso muito legal. Agora, vamos dar uma olhadinha numa imagem aqui e pensar um pouquinho sobre ela? Vamos lá. Observem bem esta imagem. 3 pessoas sentadas e estão observando o quê? Me digam. O que será que elas estão observando? Fotografias? Isso, muitas fotografias. Dezenas de fotografias. E o que aparecem nessas fotografias? Vocês sabem me dizer? O quê? Pessoas, exatamente, muitas pessoas. Observem se essas pessoas são iguais ou são diferentes. O que vocês acham? Ouvi daqui, diferentes, isso mesmo. As pessoas são diferentes, cada uma tem sua característica. E aqui, observe no slide, 3 pessoas estão observando essa diferença, essa diversidade. Agora, eu trago mais um slide para a gente conversar um pouquinho. Deem uma olhadinha. Olhem lá. E aqui? Estão notando? Essas pessoas são diferentes também? São diferentes também. Vamos olhar cada imagem com atenção. Essas pessoas são pessoas de vários cantos do mundo. No planeta Terra, nós somos mais de 7,8 bilhões de pessoas. Cada uma de um jeito. São diversas etnias, grupos, culturas, diversas tradições. Só no Brasil, nós somos mais de 211 milhões de pessoas. Vocês acham que todas essas pessoas são iguais? O que vocês acham? Não são? Exatamente. Cada uma tem sua característica, tem uma cultura, certo? Tem uma tradição, tem um jeito de se vestir, um jeito de falar. Será que essas pessoas do slide, por exemplo, falam a mesma língua? O que vocês acham? Como eu falei, são pessoas de várias partes do mundo, então não, provavelmente elas não falem as mesmas línguas. Será que essas pessoas praticam a mesma religião? O que vocês acham? Não, provavelmente não. Nós temos aqui jovens, crianças, homens e mulheres representados, cada um com uma forma de ser, uma característica própria que os tornam únicos. Observem, por exemplo, que nós temos ali uma imagem de ciganos realizando uma dança. Observem. Estão vendo? Então, é um grupo de ciganos. Aqui, nós temos um grupo, pessoas que participam de um mesmo grupo social, que praticam a mesma religião, têm hábitos e culturas muito parecidas. Mas mesmo assim, cada um ali é um ser diferente, certo? Tem características próprias também, apesar de trazerem em si as características do seu grupo, do grupo a qual pertencem. Pois é, cada um é único e possui características muito particulares.
A partir disso, eu quero ler com vocês um poema. Olhem só o nome do poema, deem uma olhadinha aqui. Este poema que aparece no material da Maria Helena Simieli. Vejam aqui, ele é intitulado Eu. Isso mesmo, Eu. Vamos dar uma lidinha comigo? Vamos acompanhar? Então vamos lá. Todo mundo lendo com a professora. O título do poema, Eu. Vamos lá, olha a seta indicando. Palavra mais engraçada. Apenas duas vogais, como ai, ei. Mas quanta coisa há dentro desse eu. Toda eu estou lá dentro, enfiada, fechada, guardada. Às vezes alegre, às vezes triste, às vezes sonhando e às vezes brigando, porém sempre eu. Minha mãe sempre diz, essa menina é assim. Acho que sou eu mesmo, assim, eu mesmo. Então, crianças, conseguiram acompanhar a leitura do poema? Que interessante, não é verdade? Agora, a professora destacou aqui algumas palavras, vamos lá, que aparecem no poema. Olhem, observem aqui comigo. Quantas coisas guardadas dentro desse eu, diz o poema. Toda eu estou lá dentro, enfiada, fechada, guardada. E olhem as palavras que a professora destacou em vermelho. Às vezes, alegre. Às vezes, triste, às vezes sonhando e às vezes brigando, porém sempre eu. Pois então, crianças, quantas coisas guardamos aqui dentro, não é verdade? Quantos sentimentos, quantas preferências, enfim, tantas questões. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas carinhas? Olhem lá, nesses emoji, vocês conhecem, não é verdade? Vocês já trabalharam, inclusive, em outras aulas com os emojis, nas aulas de história, por exemplo. Então, aqui, a primeira carinha representa o quê? Vocês sabem me dizer? Vocês me ajudam? A primeira carinha é o quê? Alegre, isso mesmo, olhem lá a escrita. Alegre, muito bem. E a segunda carinha, como que está ali? Representando o eu ali. Como que está? Olhem lá, triste. Muito bem. E a última? Que carinha é essa? Bravo. Ai, carinha bem brava. Quantas emoções. E nós, ultimamente, utilizamos muito esses emojis para expressarmos, né, o nosso sentimento, não é verdade? Então, segundos e terceiros anos, vamos pensar um pouquinho mais sobre os nossos sentimentos? Deem uma olhadinha aqui na nossa primeira atividade da aula. Vamos lá? Atividade de número 1. Escreva ou desenhe. Letra A, o que te deixa feliz? Letra B, o que te deixa triste? Letra C, o que te deixa bravo? E a letra D, você sonha com o quê? Então, crianças, vamos pensar um pouquinho sobre nós, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos sonhos e vamos registrar? Você pode escolher escrever com palavras, frases ou desenhar, tudo bem? Então agora a professora Dircélia dá alguns minutinhos para vocês.
Então, crianças, conseguiram fazer a atividade? Eu espero que sim. Caso não tenha finalizado, terminado, na sequência você termina, tá bom? Porque olha só quem voltou para nossa aula, olhem lá, a Maria Júlia. E ela veio fazendo uma pergunta pra gente. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. A Maria Júlia pergunta o seguinte: do que você gosta? Quais são suas preferências? Boa pergunta, Maria Júlia. E quando ela me fez essa pergunta, eu também questionei ela. E aí, Maria Júlia, o que você mais gosta? Me conte. Por exemplo, qual a sua cor favorita? E sabe o que a Maria Júlia respondeu? Que é a cor magenta. Você conhece? Que chique, não é verdade? Ela falou que é um rosa meio neon ou um roxo meio neon. Cores interessantes. Ela também me contou que a fruta que ela mais gosta é o pêssego. Falou que ela adora um estilo de música chamado pop. E que entre os esportes favoritos dela está o basquete. Olha que legal! Pois então, e eu fiquei curiosa, assim como a Maria Júlia, para descobrir as suas preferências. Então, que tal você me responder esta pesquisa? Vamos lá? Dê uma olhadinha aqui na nossa próxima atividade. Vamos lá, atividade de número 2. Aqui a professora fez um quadro, observe, e você na sua casa vai fazer do seu jeitinho. Então o que você vai escrever aí? A sua cor preferida, a sua fruta preferida, o tipo de música que você prefere, um esporte que você goste, certo? Então ali, ó, na primeira coluna está o que você precisa responder. Na segunda coluna ali, minhas preferências, você responde. E eu também te dou a ideia para você entrevistar alguém que está aí junto com você, o responsável que está aí com você, para você perceber se as preferências dele são iguais ou diferentes das suas. Que tal? Então vamos lá? A professora Dircélia dá alguns minutinhos para vocês se organizarem e responderem. Eu já volto.
Então, crianças, conseguiram fazer a atividade? Se você não conseguiu entrevistar ninguém, neste momento não tem problema. Depois você entrevista e compara se as preferências suas são iguais à do entrevistado. Tudo bem? Porque agora a nossa aula chega ao fim. Vamos fazer a revisão? Vamos lá? Aqui a revisão da nossa aula de número 32. Nesta aula, reconhecemos as diferenças entre as pessoas. Também reconhecemos algumas características pessoais, certo? Fizemos as nossas atividades também. A professora quer combinar com vocês o seguinte: se possível, para a próxima aula, separe revistas, encartes que tenham muitas pessoas representadas, preferencialmente pessoas bem diferentes. Deixa aí do ladinho que nós vamos utilizar na próxima aula, certo? Então tá, agora a professora Dircélia se despede de cada um, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, crianças!